E aí, galera, meu nome é Rafaela e mais uma aula de Sociologia, se não me engano. Quarta-feira, Sociologia. Se inscreva no canal e ative as notificações. É nóis! Correto, professor. É um tema bastante importante, né? Do ensino médio, do primeiro ano, né? Da primeira série do ensino médio. Então, a gente vai hoje iniciar esse tema, falando das generalizações, dos padrões. E o professor Marcos trouxe uma atividade bem interessante para a nossa aula, que é trabalhar a Torre de Hanoi na perspectiva dessa ideia de padrões e generalizações, né, professor? Exatamente. Tá? Então eu tenho aqui a Torre de Hanoi, é um quebra-cabeça interessante. Isso vocês podem montar em casa com uma caneta, né, uma circunferência e brincar aí com o pessoal. É muito interessante. Então nós vamos estar trabalhando a sequência, né, entender um pouquinho a sequência nesse trabalho. Primeiro, qual é a regra do Hanoi? Hanoi é o seguinte: eu tenho que passar todos esses círculos para uma haste, né? Ou para uma ou para outra. Então nós vamos colocar nessa haste. Uma outra coisa que eu não posso, né, na regra, é colocar o maior em cima do menor. Isso não pode, tá? Então essa regra não pode ser feita. Então, seguindo essa ideia, né, eu quero passar toda essa torre. Aqui nós temos 7, mas pode ter 3, pode ter 4, 10, né? A brincadeira vai longe. Então, como que eu vou fazer? Vamos pegar aqui a primeira, só a primeira, tá? A maior. Então, olha, se eu vou tirar daqui e passar para cá, quantos movimentos eu fiz? Um movimento. Então, eu fiz apenas um movimento, ok? Agora, vamos dizer que eu tenho duas argolas, tá? Como que eu vou fazer essas duas argolas? Então eu vou colocar um para cá, olha lá, 2 e 3. Fiz 3 movimentos, certo? Então, com uma peça, um movimento, vão acompanhando. 2 peças, 3 movimentos. Agora, vamos fazer com 3 peças. O que eu vou fazer? Então, eu venho aqui, ó, uma, aí eu tenho 2, certo? Olha lá, 3, passo daqui para cá, 4, 5, 6 e 7. Tá vendo? Maior embaixo e aí vai aumentando. E assim por diante. Nós não vamos seguir. Agora, vamos lá. E se eu colocasse agora 4? Quantos movimentos mínimos eu posso estar fazendo? Vamos lá. E se eu colocasse 5 ou 6, né? Eu gostaria de saber de vocês, quantos movimentos? Vamos montar uma tabela com essa ideia da quantidade mínima que nós temos? Vamos lá? Bom, então vamos verificar. Eu tenho um disco e foi uma jogada. Com 2 discos, 3 jogadas. Tá? 3 discos, 7 jogadas. Com 4, 15 jogadas. Então nós temos aí uma sequência. Então, como vocês verificam aí na tabela, né, nós temos uma sequência que é 1, 3, 7, 15, 21. E aí nós temos um termo genérico, né? Então, se fosse 8, 255, se fosse 30, 40. Então, como que eu chego nisso? Então, é 2 elevado a n menos 1. Então, é essa a nossa sequência, né, utilizando o quebra-cabeça Torre de Hanoi. Então, muitos jogos, muitos quebra-cabeças auxiliam na matemática. Então você tem o jogo de xadrez, você tem a dama, todos eles auxiliam no raciocínio. Ok? Então, Sandra, agora com você. Isso mesmo. Bom, a partir dessa explicação, né, que o professor Marcos fez, que é essa contextualização aí, né, no sentido da gente começar a definir um pouco essa questão da sequência,
Como o professor Marcos disse, a sequência implica uma ordem, né? No nosso cotidiano, as ações obedecem a uma certa ordem e regularidade, ou seja, a ordem dos termos, frases e elementos que compõem uma sequência importante. Então eu vou aqui na lousa, estabelecer com vocês agora, matematicamente, como é que a gente começa a organizar esses dados que o professor fez na tabela. Então, por exemplo, a gente utiliza, como simbologia, por exemplo, escrever A índice 1. O que significa escrever A índice 1? Significa, numa sequência, dizer que é o primeiro termo desse, por exemplo, no caso, o primeiro movimento que foi feito aqui com o disco. O que significa, então, dizer A índice 2? Significa que é o segundo termo e aí, consequentemente, na ordem, é a próxima jogada ou o próximo disco ou é o próximo resultado, tá certo? E assim sucessivamente. Então, nós temos a nós que o importante, é perceber que existe um padrão, E observar esse padrão é que vai traduzir, na sequência, a forma como a gente vai poder estabelecer o que a gente chama de termo geral. Então, o termo geral de uma sequência é sempre simbolizado pelo A índice N. O que significa o N aqui? O N significa que é o enésimo termo, ou seja, o próximo termo, um termo que vem subsequente. Tudo bem, pessoal? Então, essa questão aqui, a gente vai trabalhando também os conceitos matemáticos para estabelecer o que vai formar esta regra. Então, eu vou ter, numa sequência, o A índice 1, o A índice 2, o A índice 3, o A índice 4, e assim por diante. E aí a gente simboliza como o A índice N, ok? Bom, nesta ideia ainda, a gente tem, por exemplo, no nosso cotidiano, a gente vai observar, por exemplo, padrões. Então, se a gente levar em consideração essa ideia e olhar para os meses do ano, ele também pode ser escrito como uma sequência. Então, a gente inicia o ano de 12 meses, janeiro, fevereiro, março, até dezembro. No ano seguinte, começa novamente. Janeiro, fevereiro, março, abril e até dezembro. Então, existe um padrão de repetição. A gente pode também ver no nosso cotidiano, um outro exemplo que é bastante comum, os dias da semana. É uma outra forma de você olhar um padrão. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Depois, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ou seja, a sequência, existe várias formas e maneira da gente enxergar isso no nosso cotidiano. Então, a gente trouxe 2 exemplos aí e a gente queria que vocês comentassem no chat para nós o que vocês têm como exemplo para enviar, para a gente analisar aqui sobre essa questão de sequências. Então, a gente vai dar aí 1 minutinho para interagir no chat. Você não acha suspeita essas coisas bem feitas? Muito. Você devia ter alugado a sua na mesma loja que ela. Ó, Sandra, aqui nós recebemos várias informações interessantes, né? O Luan, ele comenta, tem um alfabeto, a Renata falou da dízima periódica, né? O Luma falou da tabuada
né? A Kathleen, de aniversários. Olha, Nossa, aniversários, né? Calendários. Então, nós estamos recebendo aqui várias informações legais, né? Do cotidiano mesmo, né? Eu acho interessante isso. O Anthony falou de comida. Comida, né? Não sei se tem uma certa sequência, né? Mas é interessante. Agora, nós vamos estar seguindo para uma atividade. Vamos ver se vocês entenderam a sequência. Então, olha, observe agora a sequência. A palavra a seguir a partir de análise de padrão. Assinale a alternativa que indique o próximo nome. Então, vamos lá a sequência. Lu, Ana, João, Kátia, Marcos, Giovana. Dentro das alternativas que nós temos de A até E, qual seria o próximo nome? Vamos lá. 2 minutinhos, Sandra? Tá ótimo, Marcos. 2 minutos. Vamos esperar as respostas pelo chat. Uma lenda. Professor Marcos, todo mundo aqui, a maioria está respondendo a letra B. E apenas 1 ou 2 alunos aí que estavam participando do chat responderam a C e a D. A Isabela fez um apontamento bem importante. Ela disse que cada nome vai aumentando uma letra. Então, professor? Então vamos lá. Nessa atividade, bem interessante. Nós começamos, né? Fizemos uma lista de nomes. Lu, 2 letras. Ana, 3. João, 4. É isso mesmo, Isabela. Acertou aí, eu acredito que a maioria também acertou, verificando, né, nessa ordem, né? Então nós temos 2 letras, 3, 4, 5. E aí, qual que seria o próximo nome, né? Com a quantidade de letras. Então é Natiele. Muito bem, pessoal. Estou gostando de ver a participação aí de vocês. Certo? Vamos para mais uma atividade. Usou o creme novo? E aí? Bom, pessoal, essa atividade nós escolhemos, ela tem aí uma atividade muito parecida no caderno do aluno de vocês, do primeiro bimestre, depois vocês deem uma olhada. É uma atividade que tem os emojis, então quem quiser também fazer, aqui está no caderno do aluno, é bem importante. Bom, a atividade 2 diz o seguinte: observe a sequência de figuras e suponha que a lei de formação continue a mesma. O que é a lei de formação? Ou seja, é o padrão, tá certo? Então, a primeira figura é um círculo, um triângulo e um quadrilátero.
Aí depois vem novamente um círculo, a interrogação e no final nós temos um quadrilátero. Então, a primeira pergunta é para vocês. Desenhe a figura que está faltando. Então, vocês vão observar esse padrão que apareceu aí e vão responder a letra A. Na letra B, qual será a figura que ocupará a 10ª posição nessa sequência? Ou seja, quem é o A índice 10, né, dessa sequência? E a letra C, qual será a figura que ocupará, né, a 38ª posição nessa sequência? Então, percebam que ela começou de uma forma mais simples, na alternativa B já é a 10ª posição, e lá na letra C já aumentou bastante aí a posição. Então, a gente vai dar aí para vocês 3 minutos para vocês responderem no chat e a gente já volta. Ó, pessoal, então vamos aqui acompanhar aqui no chat, né? A Elisiane comentou aqui, olha, tá muito difícil, mas nós estamos no começo, tá? Esperamos esclarecer, tirar todas as suas dúvidas, mas o professor também vai estar apoiando aqui, né, dando continuidade, ok? A Maria Eduarda achou muito interessante essa aula, obrigado. Os alunos, a maioria está respondendo triângulo, a Giovana, o Cauane, o José Natan, ainda colocaram assim, ó, triângulo, círculo, no item A, triângulo, B, círculo, C, triângulo, né? Então, a maioria estão respondendo nessa sequência, tá interessante isso daí. Tô gostando muito da participação de vocês aí, tá? Maria Eduarda, a Cauane, José Natan. Então, vamos para a resolução? Sandra, por favor. Então, vamos sim, professor Marcos. Então, eu coloquei aqui, né, a sequência que apareceu aí para vocês.
A letra A, ela pede para que a gente diga quem é que está na interrogação. Essa é relativamente simples, né? Porque se é um círculo, um triângulo, um quadrilátero, aí vem um círculo, quem é o próximo? Triângulo. Esse é mais na observação do padrão que a gente está enxergando aí na tela, tá certo? Agora, no item B, o item B, ele já traz um pouquinho mais de dificuldade, talvez, porque ele quer que a gente indique quem é o A índice 10, ou seja, quem é o 10º termo dessa sequência. Bom, uma possibilidade seria desenhar, né? Poderia ir repetindo e até chegar no 10º. É uma forma de resolver essa situação, não teria problema nenhum. Uma outra maneira que a gente pode pensar é o seguinte: como eu quero descobrir qual é a 10ª posição, quem é a figura que está na 10ª posição, 10º termo, então eu vou pegar 10 e vou dividir por 3. Por que por 3? Porque a gente observou que o padrão de repetição é de 3 em 3, ou seja, vem a circunferência, o círculo, o triângulo, o quadrilátero, aí vem o que de novo? A circunferência, né, o círculo, o triângulo e o quadrilátero. Então a gente está vendo que o padrão é de 3 em 3. Então, se a gente pegar a posição que a gente quer descobrir e dividir por 3, que é uma divisão simples, o que vai acontecer aqui? 3 vezes 3, 9. Então, vai faltar quanto? 1. O resto dessa divisão aqui é exatamente o elemento que a gente vai colocar aí como o A índice 10. E nesse caso, quem é que a gente vai, como o resto é igual a 1, a gente vai ter o quê? A circunferência, tá certo? O item C é a mesma ideia. O item C, a gente tem o A índice 38. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 38 e dividir por 3. O 38 dividido por 3 vai acontecer o quê? 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, vai sobrar para a gente 8. 8 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Vai sobrar 2. Então, quem é que vai aparecer aqui novamente para a gente como 38º termo? É o resto 2. Então, é o A índice 2, o triângulo. Tá certo, pessoal? Então, essa é a resposta aí para essa atividade do caderno. Então, vocês podem fazer a que está no caderno do aluno, que é bastante parecida com essa. Tudo bem? Ok, tranquilo. Agora, vamos lá, vamos para um desafio um pouquinho mais complicado, né? Então, nós vamos mostrar aqui a resposta, né? Vamos colocar aqui a resposta. Então, como a professora falou, né? O primeiro, o item A é um triângulo, o segundo, o item B é uma circunferência e o item C é um triângulo, ok? Então, vamos para mais uma atividade. Essa é um pouquinho mais complicada. Vamos ver se vocês vão matar essa daí facinho. Observe a sequência 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 2, e assim por diante. Supondo que a lei de formação dessa sequência permaneça a mesma, a 54º termo dessa sequência será qual número? 1, o 2, o 3 ou 4? Tá? Vocês têm 4 minutinhos aí para estarem discutindo, resolvendo e aguardamos aqui o parecer de vocês, ok? Então, 4 minutinhos.
Marcos, olha, tem aqui, os alunos estão dizendo que tá fácil. Oh, isso é bom, hein? Isso é Eles bom. estão dizendo que tá fácil. Isso é bom. A Ana Cláudia, a Ana Carolina, disseram que estão gostando da aula, né? Já a Giovana pediu para a gente explicar de novo. Então, a gente, claro, vai retomar aí na explicação do professor, o professor vai fazer a correção, e aí a gente retoma alguns conceitos também. Lembrando, pessoal, que essa é uma aula introdutória, tá certo? Várias atividades, elas estão no caderno do aluno e os professores de vocês também vão auxiliando na resolução dessas atividades. O importante aqui é ter essa primeira ideia, essa primeira noção, para que vocês possam prosseguir, não é isso, Marcos? Exatamente. Aqui nós estamos com a primeira aula de sequência. Semana que vem nós teremos uma outra aula de sequência. Depois teremos PA, soma de PA, PG, mas bem básico, bem inicial. Quem tem que estar desenvolvendo, reforçando esse material que nós estamos aqui disponibilizando é o seu professor, tá? Então, não esqueçam, né, de estar pedindo para o professor auxiliá-los, né, e vocês estarem montando em grupos. E outra, vamos lá disputar o Hanoi, a Torre de Hanoi, por que não? Né? Entre no WhatsApp, no Facebook, disputam aí com seus colegas e vê as sequências. Isso é bem interessante. E outros jogos. Bom, vamos lá resolver? Então, pessoal, aí nós temos a sequência. Então, a sequência eu tenho aqui, olha, 1. Esse primeiro elemento aqui é o meu A1, depois A2, A3, A4, A5 e A6. E aí depois vai repetindo, certo? Aí vai novamente 1, 2, 2, 3, 3, 4 e assim por diante. Como eu quero descobrir o A54, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 54 e vou dividir pela minha sequência. Então, quantos números nós temos? 6, né? Então, eu vou dividir por 6. Bom, 54 dividido por 6 vai dar 9. Então, 6 vezes 9, 54, 0. Então, o meu resto é 0. Então, se o meu resto fosse 1, seria o A1. Resto 2 seria o A2. 3, o A3. 4, o A4. 5, o A5. E 6. Não tem como ter resto 6. Concordam comigo? Porque estou dividindo por 6. Então, quando deu 0, nós descobrimos o termo que eu estava procurando, que é o A, é o quarto termo, ok? Desculpa, o sexto termo. É isso mesmo, Marcos. Só retomando rapidamente, pessoal, tanto a atividade anterior como essa, ela tem aí como princípio a questão da divisão e o resto, né? Então, se a gente quer descobrir a posição que aquele elemento ocupa no termo, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar a posição, vai dividir pelo padrão. Então, se a repetição for 6, né, e a partir do sexto vai começar a voltar para o primeiro, a gente faz a divisão e aí olha para este resto da divisão. Olhando para o resto da divisão, a gente vai encontrar exatamente qual é o termo que vai ocupar aquela posição que a gente quer descobrir, né, que o termo ocupa ali na sequência, tá bom? Só para fechar essa ideia, mas bacana, no caderno do aluno retomando tem outras atividades. E nesse momento, a gente tem aí um momento que a gente quer retomar, né, professor Marcos? O que foi aprendido hoje, ou seja, o que a gente trabalhou com vocês. E é importante registrar isso também no caderno, quem puder, né? E também os professores que nos acompanham para aprofundar esse conhecimento. Ok. Então, o que nós vimos hoje, tá? Nós vimos sequência e generalização de padrão, ok? Conversamos sobre sequências numéricas e geométricas. Fizemos a atividade do caderno, volume 1, com as orientações e as interações com vocês. Espero, né, muito que a Elisiane e a Giovana, né, tenham entendido.
e também os estudos que os professores vão estar acompanhando. Eu agradeço muito, assim, olha, a participação do Anthony, da Renata, né, da Luma, da Kathleen, né, eu acho que da Maria Eduarda, do professor, ó, professor Silvio, professora Vera, professor Otávio, professor Vanderlei. Eu acho interessante essa participação de vocês também no chat, tá? Agradeço a todos aí por essa participação, por esse envolvimento, né? E nós estamos aqui à disposição, mas